Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui contigo, ainda que à distância. Hoje eu tenho alguns companheiros me ajudando aqui, gravando, outros tocando. E eu tenho uma ótima notícia. Na semana que vem, nós vamos começar a nos reunir novamente aqui na igreja, se tudo correr conforme o combinado. Agora, é notícia boa para algumas pessoas e não tão boa para outras, porque nós temos o compromisso de permitir que apenas pessoas dentro daquela faixa etária que não correm risco estejam aqui. Portanto, se você tem mais de 60 anos, você vai ter que continuar nos assistindo através da internet. Se você tem qualquer tipo de doença pré-existente do grupo de risco, como diabetes, pressão alta, doenças do coração, você também não vai poder vir, vai ter que continuar nos assistindo. Quem quiser vir vai ter que escolher entre dois horários. O culto vai ser um às 17 horas e outro às 19 horas. Nós vamos divulgar isso durante a semana e você vai escolher o teu horário preferido e vai vir só nesse culto, porque nós vamos ter uma lista fechada para evitar que a igreja seja cheia além de 20% da sua capacidade total. Eu sei que tem muita gente com saudade, que está feliz com essa notícia, então ore para que Deus nos ajude a preparar tudo e que nós consigamos adorar a Deus com segurança, servindo a Deus com responsabilidade, protegendo a sociedade campineira, protegendo as pessoas que a gente ama. Então, ore por isso. Eu quero convidar você para nós começarmos o nosso culto orando e buscando a Deus. Se você puder entregar as suas ansiedades, problemas e dificuldades, é o momento de fazer isso. Feche os teus olhos. Joga fora toda a preocupação. Se você tem criança correndo para a sala, fala para elas ficarem quietas agora. Se concentre em Deus. Senhor, nós voltamos agora toda a nossa atenção para Ti. Nós queremos Te honrar, Te glorificar, Te exaltar, do jeito que o Senhor merece e também para ser coerente com o propósito que nós fomos criados. Hoje, durante o dia, o Teu nome foi exaltado e glorificado ao redor do mundo e agora chegou a nossa vez de fazer isso juntos, ainda que separados. Que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Que o Senhor enche o coração de cada um com alegria para poder se fortalecer no Senhor. Traz esperança, consola e conforta todos os corações. Nós temos recebido durante a semana vários motivos de oração, gente doente, gente enfrentando dificuldades. E todas essas situações, ó Deus, que nos afligem, nós colocamos diante de Ti pedindo que o Senhor intervenha. E tire do nosso coração as preocupações, para que nós possamos nos largar diante do Senhor e experimentar o Teu favor enquanto cantamos, oramos, enquanto ouvimos a Tua palavra. Que o Teu Espírito e a Tua presença se manifeste em cada lar, desde já, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus. Boa noite a vocês que nos acompanham aqui. É muito bom podermos louvar ao Senhor junto com você nesse tempo. Mas é melhor podermos adorar ao Senhor com toda a sinceridade do nosso coração. E eu quero convidar você a fazer isso. Adorar ao Senhor com sinceridade, com verdade e com toda a disposição aí na sua casa. Que você possa cantar junto com a gente essas canções e através dessas canções adorar o nome do Senhor. Amém? prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas,
glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Tão maravilhoso comigo é, Senhor. Louvamos o Teu nome por podermos agradecer ao Senhor através de canções que nos ajudam a adorar e expressar a Tua grandeza sobre todas as coisas. Glória a Deus. Recebe o louvor, gratidão e adoração que flui do nosso coração através dos nossos lábios, Senhor. Glória a Deus. Quero louvar-te.
levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Declare mais uma vez, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar a ti, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louvar-te. Sempre, sempre buscar, conhecer, amar-te. Os confins da terra, Os confins da terra, mais profundo mar, o mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. dentro dos corações, Dentro dos corações, em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce esta canção, nasce essa canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado.
toda eternidade, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Declare mais uma vez: por toda a eternidade, por toda a eternidade, tu serás adorado, grande Deus, exaltado das nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. desde os confins da terra, Desde os confins da terra, no mais profundo mar, no mais profundo nas mar, alturas do céu, nas alturas do céu, louvado és. Oh, Senhor, nós continuamos bendizendo o Teu nome, adorando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor com o nosso coração, com a nossa vida, Senhor, com os louvores que nós declaramos nesse tempo, reconhecendo que o Senhor é bom, reconhecendo que o Senhor é grande sobre todas as coisas. Tudo aquilo que nós temos vivenciado nesses dias, nós sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas em Tuas mãos, nada está passando desapercebido diante dos Teus olhos. Tudo é visível diante do Senhor e o Senhor continua poderoso, grande, maravilhoso. E nós queremos, Senhor, nos render ao Senhor, nos entregar totalmente ao Senhor, reconhecendo esta grandeza, essa soberania, reconhecendo o Teu poder sobre todas as coisas. Nos entregamos a Ti, Senhor. Aleluia. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E
ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. E conhecer a ti, a teu nome dá louvor. Sentir tua alegria, partilhando tua dor. Bom, boa noite mais uma vez. Se você chegou depois que eu dei a abertura, então eu vou dar aqui um aviso para você super importante antes da gente ir para a palavra, tá? Hoje é a última vez que a gente está fazendo o culto assim, dessa forma, com você do outro lado, porque se você tem menos de 60 anos, se você não faz parte do grupo de risco, você pode assistir o culto aqui na semana que vem. Nós vamos ter 2 cultos, um às 17 horas e outro às 19 horas. Porém, você vai ter que escolher um dos 2 e dar o seu nome para estar presente no culto, porque nós só poderemos ocupar 20% do nosso templo com as pessoas. Então, serão no máximo 40 pessoas por culto. Durante a semana, nós vamos comunicar através das páginas da igreja. Queremos o teu apoio, orando para todos os preparativos que a gente tem que fazer. Se você tem mais de 60 ou faz parte do grupo de risco, o culto vai ser para você durante a semana. E aí eu quero que você acompanhe, continue sendo abençoado e nos abençoando enquanto louva aí da tua casa. Bom, vamos lá? Vamos para a palavra? Eu queria convidar você para a gente estudar Deus. E a gente está nessa série chamada Memórias. Você faz agora o que você lembrará. E o que você realizou é que vai fazer parte das suas memórias. O que você não realizou não vai te ajudar. Intenções, desejos, planos não colocados em prática não farão parte das suas realizações. O que você realizou é que você vai lembrar. Coisa além disso não vai funcionar. Nós temos 2 tipos de pessoas, na verdade. Pessoas realizadoras, como Neemias, e pessoas frustradas, como o povo de Jerusalém, onde Neemias foi trabalhar como governador. E eu não sei se você consegue se identificar com Neemias, como uma pessoa que é para frente, que realiza as coisas, ou se você se identifica mais com o povo que se acostuma com a frustração e não se move, fica preso nas suas fraquezas, limitações. Se você é como Neemias, parabéns, continue assim. Eu imagino que essa série está te dando muita ideia, muitos planos devem estar pulando aí na sua cabeça. Agora, se você não se identifica, talvez algumas perguntas estejam surgindo na tua cabeça. Podemos mudar? Quem não é proativo, não é alguém que trabalha com afinco, que realiza tarefas como um bom líder, como um bom gestor, pode mudar? A resposta é sim. A segunda pergunta, devemos mudar? E a resposta também é sim.
Nós podemos mudar, nós devemos mudar, porque a nossa vida não é nem nossa apenas, ela é um louvor a Deus, e Deus merece que nós vivamos da melhor forma possível, já que Ele nos fez de uma maneira esplêndida, enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, realizou todo o duro trabalho para nos resgatar e redimir, nós devemos entregar para Ele uma vida que seja digna dEle. Então nós devemos mudar, porque a nossa vida deve exaltar a Deus cada vez mais em tudo o que Ele nos deu para fazer. E aí vem uma terceira pergunta: como nós conseguimos mudar? É complicado, porque a gente às vezes tenta mudar uma coisa na nossa vida e outra, e muitas vezes falhamos, e começamos a achar que nós não conseguimos mudar, que é impossível suplantar certas dificuldades, fraquezas e limitações, e isso deixa a gente um tanto quanto aflito. E hoje eu quero tratar com vocês justamente desse assunto a partir do texto que nós vamos ler hoje, que é Neemias capítulo 10. Se você está caindo agora de paraquedas, ou tem uma memória fraca, é bom lembrar que Neemias ele era copeiro do rei, do imperador na época do Império Medo-Persa, e ele ficou sabendo que a sua cidade, dos seus antepassados, estava em ruínas até aquele momento. Isso entristeceu ele, e ele se sentiu chamado para deixar a sua posição importante e ir para Jerusalém, reconstruir os muros, e também governar aquela cidade, aquele povo. Ele fez isso, e num tempo recorde, em 52 dias, ele conseguiu reconstruir muralhas que estavam no chão há mais de 100 anos. As pessoas moravam ali há 100 anos sem conseguir reconstruir, em 52 dias ele reconstruiu, foi um feito impressionante. Ele nem imaginava que essa ação dele, de reconstruir os muros, ia causar mais benefícios do que a simples proteção da cidade. Diante daquela obra realizada, o povo que antes era frustrado se animou para abraçar outros desafios. E eles se reuniram novamente para estabelecer um segundo objetivo. E o segundo objetivo foi se aproximar da palavra de Deus, reconhecer os erros do passado e do presente e corrigir a sua trajetória em relação à vontade de Deus. Eles se reuniram, buscaram a Deus durante um dia inteiro, depois outro dia, depois fizeram uma festa que durou 7 dias. Nesses 7 dias eles leram a palavra, estudaram a palavra e começaram a corrigir a sua percepção da vida e corrigir, adaptar ela conforme a vontade de Deus. Ao final disso, eles fizeram um tempo de arrependimento, com jejum, com oração, se reconectando, confessando os pecados e assumindo uma nova postura diante de Deus. Então, houve uma grande mudança, pelo menos estava começando uma grande mudança. Na semana passada, o texto que nós lemos, Neemias capítulo 9, toda a liderança se reuniu e assumiu um compromisso diante de Deus. E isso continua no capítulo 10, porque eles assinaram um acordo, eles botaram lá a sua assinatura e reconheceram firme para mostrar que o negócio era sério. E o nome deles aparece aqui no capítulo 10. É grande o capítulo, eu vou ler só uns pedacinhos para vocês entenderem o que aconteceu. Capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: os que assinaram e selaram o documento foram o governador Neemias, filho de Acalias, e Zedequias. E além deles, versículo 2, os sacerdotes, aí vem os nomes dos sacerdotes, não vou ler agora. Versículo 9, os levitas, vem o nome dos levitas, não vou ler agora. Versículo 14, os líderes do povo, todos que tinham um cargo de responsabilidade, fosse ela civil, fosse ela religiosa, eles assumiram o papel de ser referência nesse novo acordo e aliança que eles tinham com Deus. Eles assumiram um compromisso público com um pacto assinado. Eu pergunto para vocês, mudança é responsabilidade de quem? Esse texto aqui enche o nosso coração, de alegria. Mudança é responsabilidade da liderança. É um compromisso que os líderes têm que ter com toda certeza. E nós olhamos para o texto e vemos isso acontecendo. Os líderes assumindo a responsabilidade de corrigir a sua conduta e se adequar aos termos e decretos da lei de Deus, conforme ele tinha prescrito. Eu não preciso exagerar que há muitos benefícios quando os líderes se sujeitam. Também há muitos malefícios quando os líderes se insurgem. Eu estou colocando aqui um jogo mnemônico para você guardar. É muito perigoso a gente servir um líder que não se sujeita a ninguém. Se você é solteira, é muito perigoso você se relacionar com um marido que não se sujeita a ninguém.
toda autoridade, para a nossa segurança e para a segurança dela, precisa também estar sujeita a alguma coisa, senão ela pode se tornar uma ditadora, alguém que oprime, em vez de ser alguém que serve, porque ela não está sendo vigiada, ela não está prestando contas para ninguém. Os líderes aqui estão se tornando bênção, porque eles estão se sujeitando a um acordo, a um termo, a um compromisso, a uma constituição de regras, que eles estão se comprometendo a seguir. Nós temos hoje a Constituição aqui no Brasil, mas além da Constituição, o ser humano precisa ter temor a Deus, o ser humano precisa respeitar as regras da natureza, o ser humano precisa respeitar a moral, precisa respeitar o que é ético, e os líderes em especial precisam se sujeitar para o nosso benefício, para o benefício de toda a sociedade. Só que quando a gente olha para esse texto, nós podemos cair numa grande armadilha muito comum na sociedade brasileira, que é a terceirização de responsabilidade. Nós costumamos achar que os outros têm que mudar, que quem está investido de autoridade tem que mudar, que eles têm que fazer acontecer, é responsabilidade do Estado, é responsabilidade do vereador, do deputado, é responsabilidade do professor, e a gente nunca atrai ou traz para si a sua própria responsabilidade. Costumamos até ser negligentes com essa responsabilidade, por conta disso, isso nos atrapalha de experimentar as mudanças que a gente gostaria de ter na nossa vida. Se uma sociedade é beneficiada quando seus líderes se sujeitam, assumem a responsabilidade, se comprometem com uma regra, com uma conduta correta, mais benefícios terá a sociedade quando todo o povo se compromete com a sujeição às mesmas regras, aos mesmos padrões de moral, de ética, de justiça e retidão. Os benefícios serão multiplicados muitas vezes quando o povo faz isso. Não adianta ter uma liderança boa se o povo segue num caminho diferente. E é disso que trata esse capítulo 10 de Neemias que eu estou tratando com você. No próximo slide, Neemias capítulo 10, nós vamos lá para o versículo 28. Olha só o que aconteceu. Não foi só a liderança que assumiu um compromisso, porque o texto diz assim: então o restante do povo. E quem que eram essas pessoas? Os sacerdotes, os levitas, os guardas das portas, os cantores, os servidores do templo e todos que haviam se separado dos povos estrangeiros da terra a fim de obedecer à lei de Deus, na companhia de suas esposas, seus filhos, suas filhas e todos que tinham idade para entender. Uniu-se a seus líderes e assumiu um compromisso solene. Então, o povo também, naquela ocasião, se movimentou para assumir o mesmo compromisso que os seus representantes estavam assumindo. Com isso, a primeira lição que eu quero que a gente guarde é que a mudança ela é possível, nós devemos mudar, mas ela é um compromisso de iniciativa própria. Ninguém muda ninguém, a única pessoa que consegue mudar é você mudando a si mesmo. Por isso mesmo, cada um é responsável por sua própria mudança. É claro que a gente quer que os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que a gente preza, que elas cresçam, que elas se desenvolvam, que elas mudem. E muita gente fica obcecado na intenção de mudar o outro. A gente tem que entender o seguinte: se a gente quer mudar o outro e o outro não quer mudar, é perda de tempo, porque cada um é responsável pela sua própria postura diante do padrão de Deus. Eu não posso mudar no seu lugar, você não pode mudar no meu lugar, apesar de eu imaginar que muita gente gostaria que eu mudasse em muita coisa, mas cada um precisa encarar a sua própria conduta, colocar na frente do espelho que é a palavra de Deus e abraçar as direções com responsabilidade e compromisso, como nós estamos vendo aqui. Eles assumiram um compromisso solene. Eles não assinaram papel, mas o compromisso deles foi tão sério quanto da liderança. Era um momento solene, sério, espiritual, onde todo o povo, homens, mulheres, crianças, todo mundo que tinha entendimento, nós vamos seguir esse padrão, nós vamos seguir essas instruções. É assim que a gente consegue mudança. Mudança começa com compromisso, com entendimento e com um padrão a ser seguido. Mas até agora, esse compromisso, ele parece um tanto quanto genérico, vago, abstrato. Eles disseram: nós vamos obedecer à lei. Versículo 29, juraram que seriam amaldiçoados
abençoados se não obedecessem à lei de Deus, de maneira geral, dada por seu servo Moisés, e prometeram obedecer atentamente a todos os mandamentos, estatutos e decretos do Senhor, nosso Senhor. Então, como eu disse, é um compromisso genérico, vago, abstrato. Não estou dizendo como eles vão fazer isso. Como que eles vão saber se eles estavam conseguindo cumprir seu compromisso ao longo do caminho, semana após semana, mês após mês? Muitos de nós assumem abertamente, eu vou seguir o caminho de Jesus, eu vou mudar esse mês. Só que a gente faz um compromisso de forma abstrata, genérica, vaga, e a gente não consegue avaliar dia após dia se nós estamos cumprindo o compromisso que nós assumimos. Para seguir no caminho de Deus, de mudança, a gente tem que ter mais do que sentimento, mais do que intenção. Toda nossa intenção precisa ser transformada em ação. O compromisso precisa ser traduzido em fundamentos visíveis, concretos, que você consegue enxergar. Eu estou lendo um livro que fala da falsa percepção de que precisa estabelecer metas, né? Toda pessoa bem-sucedida é uma pessoa que atinge metas, estabelece e atinge suas metas. E será que aquelas que são mal-sucedidas também não estabelecem metas? A verdade é que quase todo mundo coloca a sua meta, mesmo de maneira abstrata. Alguns alcançam, mas não é porque ele estabeleceu que ele alcançou. Foi pelo sistema que ele seguiu, dia após dia, que ele alcançou. Estabelecer uma meta não vai mudar a tua vida, mas criar um sistema com fundamentos claros, onde você se adapta a um padrão. Isso vai te ajudar a crescer, mudar, se tornar uma pessoa abençoada. Eu estava lendo um livro essa semana, um outro livro, do Andy Stanley, se chama Visionar, e ele deu um exemplo fenomenal para esse trecho da Bíblia. Ele contou que na sua infância, o pai pegava um trailer e eles saíam para a praia com a família. E eles iam para a região da Flórida, nas praias que não eram muito povoadas ainda, há bastante tempo atrás. Então eles iam e se acampavam na praia com o trailer, imagina que delícia. Só que lá nessas praias há muita arrebentação, o mar é um tanto quanto furioso. Não chega a dar tombo em ninguém, mas se você fica ali sem perceber, quando você vai olhar, você já está lá embaixo, distante do lugar onde você começou a nadar. Então o que o pai dele fazia? O pai dele colocava o trailer aqui, depois descia alguns metros e fazia uma pilha de cocos. E aí, com essa pilha, ficava uma referência para que as crianças se mantivessem entre o trailer e a pilha de cocos. Se em algum momento eles percebessem que eles tinham passado da pilha de coco, o acordo era: sai da água, vem pela orla e volta para a região demarcada. Assim ele garantia que não ia ter que buscar uma criança longe e sempre podia ficar de olho nas crianças. Todas as crianças, os seus irmãos, seguiam a mesma regra. Percebeu que passou, sai da água. A pilha de cocos funcionava como um fundamento visível para a pessoa perceber se ela estava dentro da regra, dentro do fundamento que ela mesma estabeleceu. Quando eu olho para esse texto de Neemias, capítulo 10, eu percebo vários fundamentos que eles se colocaram para perceber se estavam seguindo o compromisso de seguir a lei de Deus. E eu vou compartilhar com você cada um desses fundamentos, eu acho que a gente pode adaptá-los para a nossa vida. O primeiro fundamento é um fundamento, estabelecer fundamentos para as coisas grandes. Há certas coisas na nossa vida que são grandiosas, elas influenciam tudo mais, e nós precisamos ter um fundamento muito claro para elas. Vamos ver o texto. Neemias capítulo 10, versículo 30. Eles não fizeram um compromisso vago, foi 2 pontos, abre aspas, olha o que eles falaram. Prometemos não permitir que nossas filhas se casem com os habitantes dessa terra, nem permitir que as filhas deles se casem com nossos filhos. Uau! Eles estão assumindo um compromisso de evitar o jugo desigual. Eu não vou entrar na polêmica do assunto, eu quero que você encare uma regra de maneira positiva. Nós temos a tendência de encarar a regra de maneira negativa. A regra, o mandamento, ela me impede de experimentar o que eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo, então ela não é boa. Pelo contrário, toda regra, ela tem um sentido espiritual e ela é colocada para o benefício
de quem ela normatiza. As regras que eu coloco lá em casa, eu não coloco para mostrar que eu mando, eu coloco para proteção, para a integridade dos meus filhos, para a nossa segurança, para o bem-estar deles. Eu sou um pai que ama os filhos e por isso eu estabeleço essas regras para eles. Como estabeleço regras para mim mesmo, para o meu próprio benefício. Deus, da mesma forma, quando coloca regras, não está pensando em mandar porque Ele é Deus, mas sim no nosso benefício, no nosso bem-estar, na nossa felicidade, prosperidade e tudo mais. Deus falou para eles não se misturarem com aqueles povos, na intenção de que eles não fossem influenciados pelas crenças, pelas práticas, pela cultura daquele povo que já tinha cansado a Deus por demais, ao ponto de Deus expulsá-los da terra. É por conta disso que nós devemos tomar cuidado com as coisas grandes, as coisas que exercem uma influência profunda na nossa vida, como o casamento. Precisamos entender que o casamento não existe para a pessoa agradar a si mesmo. O casamento existe para a pessoa aprender a agradar a Deus. E é muito importante você entender isso. Se você entender que o casamento é para sua satisfação, você vai procurar a companheira, o companheiro que se adequa a um perfil físico, a um perfil de personalidade, a um perfil que te apetece, a um perfil que te satisfaz. Mas se você entender o casamento como uma adoração a Deus, você vai procurar se juntar com a pessoa na intenção de os dois servirem a Deus bem, de os dois amarem e glorificarem a Deus, constituindo família e seguindo as instruções de Deus para uma família abençoada. Você vai procurar alguém que te ajude a andar no caminho de Deus e vai procurar ser uma pessoa que ajude essa outra a seguir no caminho de Deus, porque o casamento não é um fim em si, não é a sua satisfação, mas é a honra de Deus que vai lhe trazer indiretamente essa satisfação que você deseja. As coisas grandes da vida precisam de fundamentos. Não podem se firmar em cima de sentimentos. Eu sinto que essa pessoa é certa. Não pode se firmar em cima de desejos. Eu sinto uma coisa quando eu estou perto dela. Tudo isso passa. Não pode se firmar em cima de instintos, nem de emoções, nem sequer intuições. As coisas grandes da vida precisam seguir um padrão muito estrito e firme, como a própria palavra de Deus que nos instrui a respeito de quem procurar para casar, a respeito de que amigos deixar se influenciar, o que ler, em que pensar, com quem se associar. A Bíblia nos traz tudo isso porque se interessa pelo nosso bem-estar, faz bem a pessoa que se adequa à instrução, estabelecendo fundamentos claros. Não vou deixar meu coração se perder por qualquer pessoa que não siga esses padrões. Isso se aplica no casamento, isso se aplica em outra coisa muito grande na nossa vida, que é a adoração. Você já percebeu que você é um adorador, querendo ou não? Você sempre procura algo na onde você se deságua, se acaba, se desfaz e gasta tempo, prazer e sente prazer nessa coisa. O tempo todo. O ser humano não consegue viver sem algo para adorar. Então ele está sempre preso em alguma coisa. Olha, Deus nos repreende, nos exorta nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, não ter nenhum Deus além dele. Só Ele é Deus. Nós não devemos adorar nada, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Qualquer coisa. Ninguém merece esse lugar. Para que existe essa regra? Para que você não se torne escravo de um falso Deus. Para que você não desperdice a sua vida procurando um propósito que nunca vai te satisfazer, porque é equivocado, é errado, é ilusório. Você também precisa de fundamentos para construir a sua família. Se você é pai, se você é mãe, tio, tia, avô, vó, não siga apenas a sua intuição. Não faça apenas o que fizeram com você. Aprenda a instrução de Deus e estabeleça esses fundamentos que eles vão te conduzir por um caminho abençoado com toda certeza. Bom, segundo ponto, estabeleça fundamentos para os ciclos das coisas. Eu já falei que você tem que ter fundamentos para as coisas grandes da vida, mas você tem que ter também fundamentos para os ciclos das coisas. A vida, ela não é uma linear, ela tem ciclos, ela começa, ela termina, nós temos estações, nós temos a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta, e tudo caminha com ciclo. As mulheres entendem muito bem o que é um ciclo. As coisas vão, as coisas voltam, e você tem que enfrentar tudo aquilo de novo. Quando a gente olha para esse texto,
texto, parece que essa ideia do ciclo está aí também no versículo 31. Está escrito assim: também prometemos que se os habitantes dessa terra trouxerem mercadorias ou cereais para vender no sábado ou em qualquer outro dia santo, não compraremos deles. A cada 7 anos deixaremos a terra descansar e cancelaremos todas as dívidas. Eu percebo aqui nesse versículo 2 ciclos, um ciclo curto e um ciclo longo. O ciclo curto aqui é o ciclo da semana. Numa semana, o ser humano precisa trabalhar. É por isso que nós temos aquele grande mandamento, né? 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é consagrado ao Senhor. O povo chama de o mandamento do descanso, o mandamento do sábado. Na realidade, é o contrário, é o mandamento do trabalho, porque o trabalho vem antes, 6 dias suando, trabalhando, fazendo algo de útil, e aí no 7º dia você descansa. É uma regra que tem como objetivo a nossa prosperidade, o nosso desenvolvimento, a nossa sanidade física, mental, psicológica. Deus nos colocou isso para nós sermos como Ele, que construiu todo o nosso planeta em 6 dias e descansou no 7º. Deus quer que a gente siga o mesmo padrão perfeito que Ele desenvolveu na criação. É muito importante você entender que esse ciclo não deve ser bagunçado. 6 dias de trabalho, 1 de descanso, e é melhor a gente não bagunçar essa proporção. Estava ouvindo uma palestra essa semana de um homem que já morreu, um grande palestrante, dizendo: a gente não pode ficar mudando essa regra, porque se você ficar 2 dias em descanso e trabalha na lavoura, talvez você não consiga mais recuperar o atraso. Talvez você tenha perdido a chuva que veio e agora, meu filho, não sabe se vai cair mais, porque você ficou longe, os pássaros comeram as sementes, as pragas comeram as verduras e agora você está frito, perdeu a chance de colher. Então é 6 dias de trabalho, 1 de descanso. Não descanse muito, também não trabalhe demais, porque se você encarar 2 semanas de trabalho sem descanso, você vai prejudicar a si mesmo e vai acabar perdendo condições de trabalhar e produzir conforme a vontade de Deus. Deus sabe que nós, seres humanos, precisamos obedecer um ciclo curto de trabalho e de descanso, mas tem também um ciclo longo. Aqui eles assumiram o compromisso que era previsto em Deuteronômio capítulo 15, de a cada 7 anos não plantar, deixar a terra descansar, porque até a terra precisa de um descanso, até a terra precisa se recuperar, se renovar. E não era só a terra, os animais também precisavam de uma tranquilidade, né, de um alívio, e o ser humano também. Dentro da mesma lei de Deuteronômio 15, de deixar a terra descansar, no 7º ano, eles iriam também perdoar todas as dívidas. Se alguém empobreceu e ficou tão pobre que agora era um escravo do seu vizinho, trabalhava só para ter o que comer, como muitos de nós faz, no 7º ano, ele era liberado. Não, agora você pode trabalhar para você mesmo, porque você já pagou a sua dívida. Todo judeu tinha que perdoar a dívida de outro judeu. Eu acho isso aqui interessante. Eu poderia aplicar isso na nossa vida de maneira direta, mas eu queria aplicar de maneira indireta. Imagine você viver nessa época. Você está preso numa dívida que você contraiu, num negócio mal feito, e agora você vendeu a sua força de trabalho, o seu tempo para outra pessoa, está enriquecendo outra pessoa, e não vê como sair disso. Aí no 7º ano, chega esse ano abençoado, e você é liberado. Liberado da dívida do passado, liberado para encarar o presente e construir um futuro diferente. Imagina que alívio seria no coração dessa pessoa. Nós precisamos disso. Não se vai para frente quando se está preso atrás. Eu queria que você entendesse que você precisa completar os ciclos na sua vida. Não dá para você caminhar no seu desenvolvimento relacional, por exemplo, se você guarda uma dívida de alguém consigo. Libera essa pessoa para você caminhar para frente. Ou se você pecou, se você falhou e tem falhado ano após ano, vamos deixar isso para trás? Vamos ser generoso e misericordioso consigo mesmo. Se perdoe, o futuro está na tua frente. Se Deus te perdoa, perdoe-se também. Esquece o passado, caminha para o futuro.
A Bíblia fala que nós temos tempo para tudo. Eclesiastes 3, versículo 2 em diante, tem tempo de nascer e tem tempo de morrer. E ele está chegando, né? Tem tempo de plantar, tem tempo de arrancar o que plantou, porque chegou a hora da colheita. Tem tempo de matar e tem tempo de curar. Tem tempo de derrubar e tempo de construir. Tem tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar essas pedras. Tempo de abraçar, tempo de parar de abraçar, tempo de procurar, tempo de desistir de procurar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de gastar, de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Nós temos tempo de amar e tempo de odiar. Olha, você vê que a Bíblia nos preservou o tempo para as duas coisas: tempo de lutar, brigar, resolver os conflitos e tempo de viver em paz. Eu espero que você também não esteja fazendo uma bagunça e vivendo só o lado ruim da vida, sem reconciliação, sem perdão, sem exercer graça, misericórdia e favor consigo mesmo e com as outras pessoas. Se você quer mudança, deixe os ciclos se completarem. Não fica segurando as coisas, querendo que os tempos passados sejam resolvidos. Eles não voltam. Complete o ciclo, caminhe diante. Você precisa seguir o ciclo dessas grandes coisas. Para todas as coisas tem um tempo e você não pode ficar preso no passado. Outra coisa, outro fundamento importante. Você precisa criar fundamentos para as coisas pequenas. As coisas pequenas também entram nessa conta. Se a gente continua, no versículo 32, está escrito assim: além disso, prometemos obedecer ao mandamento de pagar o imposto anual de 4 gramas de prata para o serviço do templo de nosso Deus. Eu amo quando a Bíblia coloca o valor em prata e em ouro, porque aí eu consigo descobrir quanto que é mais ou menos nos dias atuais. E você pensa que, nossa, deve ser um dinheirão, né? A gente não costuma ter prata em casa, é muita grana aqui. 4 gramas de prata, sabe quanto que vale hoje? R$60 por ano. Eles colocaram como fundamento da sua vida não esquecer de dar, uma vez por ano, R$60 para o serviço do templo. R$60 dividido em 12 vezes dá quanto, meu querido? É quase nada, não é? É mais barato do que o pãozinho que a gente compra na padaria. É pouquinho, mas é importante. Esse pouquinho que eles assumiram o compromisso de dar, significava que o culto a Deus continuava importante para eles. Que o templo que eles reconstruíram continuava a parte central na vida deles. Esse pouquinho que cada um dava, juntando com o pouquinho que todos davam, era suficiente para a manutenção do templo durante o ano inteiro. É importante a gente não abrir mão das pequenas coisas. Além desse imposto, eles davam também o suprimento de lenha. Eles fizeram uma escala enorme, eu imagino, e cada mês ou cada semana uma família era responsável por trazer a lenha para o holocausto. E assim não faltava lenha para o holocausto durante o ano inteiro. E Deus poderia ser adorado através do sacrifício todo santo dia e depois nas festas especiais que eles tinham para adorar a Deus. Parece pouca coisa, mas é um fundamento importante para a gente saber se a gente está dentro da norma, dentro da mudança que a gente se propôs. Jesus Cristo também ensinou no Novo Testamento: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Da mesma forma que quem é infiel no pouco também será infiel no muito. As pequenas coisas importam. E você precisa estabelecer fundamentos para elas. As pequenas concessões que a gente faz, que a gente se permite, nos tiram do rumo, nos desviam para longe do compromisso que a gente assumiu. Não se engane pensando assim: eu vou dar uma entortadinha aqui, Deus sabe que o meu coração é dele. Não se engane pensando nas grandes coisas, eu continuo fiel, eu continuo amando a Deus, mas dessa pequena coisa aqui, Deus sabe. Não se permita isso, porque o teu coração, quando se torna infiel nas pequenas coisas, é o primeiro passo para ser infiel também nas grandes coisas. O cuidado com o templo de Deus era um reflexo do amor e do compromisso com Deus. Enquanto o templo estava bem cuidado, significava que eles estavam mantendo o compromisso. O templo vai abrir, o templo da Nova Jerusalém, e eu quero que você assuma
E nunca abra mão do seu compromisso, por menor que seja. Nós vamos perceber daqui a pouco que até os dízimos entravam nessa questão do trabalho pequenininho e que importa. Olha, quarto fundamento, estabeleça fundamentos para as primeiras coisas. Muitas vezes as primeiras coisas são até pequenas, como nós vamos ver agora aqui. O povo tem a tendência de se tornar ansioso, especialmente na nossa época. Nós ficamos ansiosos porque tem muita coisa para fazer. Nós não conseguimos estabelecer prioridades, ficamos assim aflitos, porque a gente não sabe se vai dar conta de fazer aquilo ou outro, se vai dar conta de fazer aquela outra coisa que está ficando de fora. Nós não sabemos o que colocar primeiro e ficamos ansiosos com a possibilidade de não conseguir o mínimo. Olha, essa ansiedade é vencida quando a gente coloca as primeiras coisas primeiro. E olha o que eles prometeram no versículo 35. Prometemos trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de todas as colheitas, tanto dos produtos da terra como das árvores frutíferas. Concordamos em entregar a Deus nossos filhos mais velhos e as primeiras crias de todos os nossos rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, conforme prescrito pela lei. Nós os apresentaremos aos sacerdotes que ministram no templo de nosso Deus. É interessante. Eles plantam a terra, esperam meses até poder colher. E a primeira colheita, o que eles fazem? Entregam para Deus. Entregam para Deus as primícias da terra. Entregam para Deus as primeiras crias do gado. Antes do gado engravidar e ter a segunda cria, já estão entregando a primeira. E até os filhos mais velhos eram considerados propriedade de Deus e eram consagrados e separados para o serviço no templo, para o serviço a Deus com algum cargo, com algum ministério específico. Não era para amar e possuir a primeira colheita, não era para amar e possuir a primeira cria do gado, não era para amar e ter como sua posse o filho ou a filha, porque Deus vem primeiro. Na verdade, nós deveríamos saber que tudo pertence a Ele. Então, se tudo pertence a Ele, nada mais justo do que separar o que é dele primeiro, antes de mais nada. Pode parecer bobo, mas é importante porque isso mantém a tua vida alinhada com os fundamentos que você estabeleceu de honrar a Deus, de crescer e se sujeitar à vontade dEle. Eu li um livro uma vez, aliás, foi até uma palestra que eu ouvi, de um pastor que sempre separava o dízimo primeiro. E o filho dele, quando começou a entender um pouco de matemática, se assustou com o valor que o pai dava como primeiro pagamento no mês, o dízimo. E aí falou, pai, mas por que o senhor faz isso? Já, isso pode fazer falta em outro lugar. E aí esse pai aproveitou a oportunidade, sentou o filho e disse, você não conhece a minha história inteira. Agora eu vou contar para você. E contou como que ele vivia uma vida torta, como que ele era pecador, como que ele era escravo do pecado. E o que Deus fez na vida dele, resgatando ele, pagando um preço alto para resgatá-lo. Isso foi tão importante na minha vida, meu filho, que agora eu adoro a Deus separando para Ele primeiro o que é dele. Assim eu estou demonstrando que Ele tem a primazia na minha vida. Ele é mais importante. Uma coisa simples, pequena, mas que demonstra que você está seguindo os fundamentos. Talvez muitos de nós tenhamos que nos corrigir em relação a isso. E olha, não há injustiça aqui. É 10% para quem ganha muito e é 10% para quem ganha pouco. É 10% para quem não ganhou nada e 10% de nada é nada. Pode ficar tranquilo em relação a isso, ok? Nós devemos dizer para nós mesmos, para o nosso coração aflito, que Deus possui todas as coisas, nós somos dele e tudo que nós temos é dele também. Alguns pais fariam muito bem em entender isso. O seu primeiro filho, filho da sua juventude, o filho planejado, sonhado, almejado e querido, não é seu. Eu diria que os outros também não são, mas pare de fazer eles se encaixarem no teu sonho. Entregue esses filhos para viver o sonho de Deus. Muitos pais e mães oprimem os seus filhos com seus próprios sonhos não realizados. O filho é de Deus. Deus tem sonhos para ele.
Eu lembro da minha mãe, ela sempre dizia isso para mim, o primogênito: filho, você é o meu primogênito, você não é meu, você é de Deus. Eu oro para que Deus realize os planos dele na tua vida. Obrigado, mãe, por ter me ensinado isso desde cedo. Eu não considero que nenhum dos meus filhos é meu. Todos são de Deus. Eu não quero realizar os meus sonhos na vida deles. Eu quero que Deus realize os sonhos dele na vida dos meus filhos. E isso tem que permanecer firme como um fundamento para mim e para você. O seu marido é de Deus, a sua esposa é de Deus, os seus parentes são de Deus. Pare de querer mudar as coisas para se encaixar o seu desejo. E encaixe você, os seus propósitos e desejos dentro do fundamento de Deus. Em todas as coisas, nas grandes, nos ciclos das coisas, nas pequenas coisas e especialmente colocando o que é primeiro em primeiro lugar, como eles fizeram. Isso se aplica ao dízimo explicitamente quando nós lemos o final do versículo 37. Está escrito assim: prometemos ainda entregar aos levitas 1/10 de tudo que nossa terra produzia, pois são os levitas que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Além daquela oferta anual para o templo, além da escala da lenha, eles também recolheram os dízimos, 1/10 para a manutenção da vida daqueles que viviam da religião e do templo. Os sacerdotes e os levitas, que eram servos que serviam nas comunidades em nome de Deus e não tinham herança, não tinham terra para cultivar. Eles dependiam do dízimo pequenininho que cada um dava, mas que garantia a subsistência daqueles que se dedicavam integralmente ao trabalho que Deus desejava em relação ao povo. Para completar, eu vou ler mais um pedacinho do capítulo 10, o finalzinho, para a gente chegando no final já do livro e aprendendo muita coisa importante. Como eles terminaram a sua promessa, o seu compromisso solene. Prometemos não descuidar do templo de nosso Deus. Os fundamentos são como pilhas de cocos, ou de cocos, que nos impedem de ser levados pelas ondas das circunstâncias, pelas ondas das nossas próprias emoções, sentimentos, e até pelas ondas das contingências e circunstâncias. Esses fundamentos nos ajudam a sair da água e voltar para a segurança da obediência, para a segurança da sujeição. E isso é importante para nós. E eu sei que muita gente tem crise com a palavra lei, porque essa pessoa costuma entender que lei é ruim, graça é bom. Nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos debaixo da graça. E pega esse versículo sem olhar para o contexto e não entende que quem deu a lei para esse povo de Israel foi o próprio Deus. A própria lei é demonstração de graça. Nós não seremos salvos por obedecer à lei, nós somos salvos porque Jesus conseguiu obedecer à lei e nós cremos no que Ele fez por nós. Ele se ofereceu como sacrifício vivo para pagar a dívida daqueles que não conseguem se ajustar às instruções da lei. Nós somos salvos por Jesus Cristo, nós somos salvos pela fé, é fato. Mas uma vez que nós somos salvos de graça em Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que nos ajuda, nos dá a vontade, o desejo de agradar a Deus. E aonde está expressa a vontade de Deus? Na lei. E nós não vamos mais obedecer à lei para sermos salvos, nós vamos obedecer à lei, nos ajustar à lei, porque nós somos salvos primeiro. E agora temos no nosso coração uma gratidão tão imensa, uma devoção tão profunda, que nós negamos os nossos desejos e vontades carnais, alimentamos os novos desejos espirituais e seguimos a instrução de Deus para honrá-lo e glorificá-lo, porque Ele merece e porque nós o amamos. A lei não anula a graça não anula a lei, as duas estão conjuntamente contribuindo para que nós sejamos pessoas santas, que estão se aperfeiçoando para glorificar a Deus cada vez mais. É no Novo Testamento que nós temos textos complicados como esse que eu citei: quem é fiel no pouco, é fiel no muito, quem é infiel no pouco, é infiel no muito. Foi Jesus quem disse isso. Não se abrace a graça de maneira irresponsável, dizendo: Deus me salvou, é o que basta. Se você não consegue ver os frutos na sua vida de uma mudança real, desconfie de que essa salvação
aconteceu. Porque quem é filho de Deus começa a se parecer com Deus, começa a se parecer com Jesus Cristo. Ele é o padrão e nós crescemos nele dia após dia. Aprenda, o Novo Testamento também é exigente. O próprio Jesus diz que nos últimos dias, quando muitas pessoas vierem dizendo: Senhor, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós realizamos aquilo, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu não vos conheço. Se nós estamos em Jesus, se cremos nele de verdade, nós não teremos problema em abraçar os fundamentos santos e preciosos que ele tem para nós. Nós não teremos problemas de estabelecer nós mesmos regras de vida que nos ajudam a perceber se estamos agradando a Deus em cada área da nossa vida. Os pais da igreja tinham esses fundamentos traduzidos em regras de vida que eles mesmos planejavam para eles mesmos, conforme a leitura da palavra. Eu incentivo você a desenvolver uma regra de vida que seja expressão de adoração a Deus para cada dia da sua semana. Estabeleça a regra de buscar a Deus primeiro, de honrar a Deus com os seus bens materiais, de honrar a Deus com os seus relacionamentos. Estabeleça regras claras a respeito do dízimo. Estabeleça regras claras a respeito do que você assiste e deixa de assistir, de com quem você se relaciona e por que se relaciona. Estabeleça regras para a sua mente, para o seu coração, para a sua alma, que sirvam como uma pilha de coco, para você saber se você está no caminho correto. Não existe ninguém mais interessado no seu bem, no seu desenvolvimento. Não existe ninguém mais interessado nisso do que Deus. Deus te criou para experimentar toda a graça que Ele tinha para oferecer. Isso é tão verdade, que Deus pagou o preço mais alto para resgatar você de volta. Ele deu a vida do seu Filho como sacrifício vivo, para te libertar da opressão do pecado e te trazer de novo para debaixo da sujeição à vontade dEle. Se você não é um servo de Jesus Cristo, mas entende, ou entendeu que tudo o que eu disse aqui é verdade. Deus te ama, Deus quer o melhor para você. As regras dele são boas, mas você se vê incapaz de obedecê-las por causa do seu pecado. Eu quero te convidar a ser salvo pela fé em Jesus Cristo. Eu quero te convidar a deixar de sonhar os teus sonhos e começar a sonhar os sonhos dele, entregando o teu coração para Ele nesse momento. Também quero convidar a todos que já estão em Jesus a estabelecer fundamentos de vida úteis para honrar o sacrifício que Jesus fez por você e o amor de Deus que Ele demonstrou por você. Eu vou deixar você pensar um pouco, refletir, orar, fechar os teus olhos, avaliar a tua semana, pensar no que Deus já te ensinou, que você ainda não está colocando em prática. E depois, eu vou orar contigo, depois da canção, enquanto nós meditamos. Sempre Rei, honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Tua é a glória e o poder. Tu és para sempre Rei, honra
e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada vai me separar de ti. Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar, não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. Vivo só pra ti. Amém? Você pensou? Você refletiu? Meditou na letra da canção? Você existe para adorar a Deus. Qualquer outro propósito, objetivo, usurpa o que é o original para você. Se você quiser entregar a tua vida para Jesus, se você entende que a palavra foi para o teu coração, o Espírito Santo já está te incomodando, queria que você fechasse os teus olhos. Se você está pela plataforma, então você clica no botão aí, levante a sua mão dizendo: eu entrego a minha vida para Jesus. Se você está no YouTube, escreve no comentário: estou entregando a minha vida para Jesus. Isso vai ficar como uma aliança solene, feita em público, o dia em que você entregou a sua vida para Jesus, para fazer dele o centro, o propósito de toda adoração. A gente vai selar esse momento com essa oração que eu quero que você repita agora comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer por ter morrido em meu lugar. Eu não conseguia te agradar como o Senhor merece. Eu erro e errei muitas vezes na minha vida. Cometi muitos pecados. Mas hoje eu entendi que o Senhor veio justamente para perdoar a minha dívida, para me resgatar da escravidão e me dar uma nova oportunidade. Eu me arrependo. E de agora em diante eu quero viver na direção que o Senhor estabelece para mim. Para isso eu entrego o meu coração ao Senhor. Envia teu Espírito Santo para morar dentro de mim. Me dá uma nova vontade para me ajustar aos teus fundamentos e viver uma vida abençoada, uma vida cheia de obediência, mas também cheia do reconhecimento divino que só o Senhor pode dar. Do mesmo jeito que o Senhor entregou a tua vida por mim, agora eu entrego a minha vida ao Senhor. Em teu nome eu oro. Amém. Eu queria orar também por todos os nossos irmãos e irmãs que enfrentam seus desafios semana após semana. Hoje está começando uma semana nova. É um novo ciclo. Eu quero que você comece com fé, com esperança e com garra. Estabeleça sua regra de vida, coloque no papel os seus fundamentos e viva conforme eles. E se você falhar, domingo que vem, a graça de Deus se renova, nós adoramos a Deus de novo, renovamos o nosso compromisso de novo e vamos encarar de novo mais uma semana com a força que Deus nos dá. Deixa eu abençoar a sua vida. Senhor,
O Senhor conhece cada coração diante de Ti. O Senhor conhece cada pessoa, com suas limitações, fraquezas, seus defeitos, suas incapacidades. O Senhor sabe onde que aperta a vida de cada um, qual é a dificuldade de cada um. E eu te louvo, ó Deus, porque nós não precisamos mais viver aprisionados nessas limitações. Porque Jesus Cristo morreu para nos libertar do pecado e nos dar o seu poder, para nos tornarmos como Ele é, perfeito como Ele é, capaz das mesmas obras que Ele realizou e realiza. Derrama fé no coração de cada irmão e irmã. Derrama esperança, derrama a ousadia de acreditar que é possível viver uma vida santa assim, que é possível crescer, amadurecer, se desenvolver e se tornar como Jesus foi aqui na terra. Que nós possamos perseguir esse objetivo, seguindo dia após dia a Tua regra, os Teus fundamentos, para as coisas pequenas, para as coisas grandes, respeitando os ciclos, não ficando preso no passado, não ficando preso na amargura, no ressentimento, na dor, na tristeza, mas abraçando a tristeza na hora da tristeza, e a alegria na hora da alegria, o abraço na hora do abraço, a reconciliação na hora da reconciliação. Fortalece cada um que participa nesse momento. Fortalece com Teu poder, eu peço, Senhor Deus. E no nome de Jesus Cristo, eu mesmo declaro esse favor e essa bênção. Que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e o poder do Espírito Santo seja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém? Se você quiser colocar em prática os ensinamentos da palavra de hoje, está na plataforma, tem um botãozinho aí para você doar. Você pode entregar o teu dízimo através desse botão. Se você está em outro canal, nós temos conta no Banco Itaú, a agência 0670 e a conta 63649, dígito 7. Se você está assistindo no YouTube, daqui a pouquinho você vai poder voltar, ouvir de novo, tomar nota e assim entregar o seu dízimo e a sua oferta. Ressaltando, semana que vem nós teremos o culto no nosso templo, na rua Presidente Alves, 1252. Porém, se você quiser participar do culto às 17 ou às 19, você precisa dar o teu nome para um dos dois. Nós vamos entrar em contato, os grupos da igreja do Facebook, o WhatsApp estão disponíveis para você dizer, eu quero às 17, eu quero às 19. E você terá que vir nesse horário, porque nós só poderemos ter 40 pessoas em cada um dos cultos. Lembrando, se você tem criança pequenininha, não vai ter trabalho infantil para essa criança. As crianças vão assistir junto com os seus pais. Se você der o seu nome, nós vamos colocar a cadeira ajeitadinha para você sentar do lado da sua esposa, se você vier com ela, sentar pertinho do seu familiar que vive junto com você dentro da sua casa. Nós temos que manter a distância de outros grupos, mas do grupo que a gente convive não há necessidade. Então, por favor, dê o seu nome para a gente poder se organizar. Ore por mim, ore pela equipe que está aqui do louvor, a equipe que está me ajudando ali, Rebeca, Melissa, Raquel. Nós temos um monte de coisa para tentar ajustar até a semana que vem e precisamos do seu apoio em oração, com ideias e especialmente das suas ofertas também. Deus te abençoe. Fique com Deus durante essa semana. Até.